A série Quadro a Quadro começa hoje, com um trabalho que reflete toda a preocupação de um diretor em ser preciso nas filmagens, o storyboard. Realizadores como Alfred Hitchcock ficaram famosos por fazerem do storyboard um registro fiel do que ele filmaria. Glauber Rocha também não abria mão de criar verdadeiras obras de arte nos esboços que fez nos storyboards de seus filmes. Hoje vamos conversar com Tarso Pisorno, que trabalha como criador de storyboards para o cinema brasileiro. Bom, o storyboard começou com um cineasta russo bem famoso, né, o Sergei Eisenstein, né? É dele o primeiro storyboard, de 26, se não me engano. O storyboard é um roteiro visual, é um guia visual de filmagem. Isso aqui é feito no que a gente chama de pré-produção, isso é feito antes da filmagem. Isso aqui é um planejamento justamente para a filmagem. Aqui eu estou planejando, através do storyboard, eu estou planejando como a filmagem será feita. O roteiro é apenas um texto, né? Como é que eu vou ter esses planos todos de filmagem, esse visual todo, só com o roteiro? Isso é impossível, né? As pessoas não entendem, né? O próprio diretor precisa, para ele próprio, desenhar isso antes. Aqui é uma sequência de ação, né? E um storyboard é especialmente necessário numa sequência de ação, para que todo mundo entenda o que vai ser filmado, a equipe inteira. Isso é mostrado para toda a equipe, né? Para diretor de fotografia, para câmera, para eletricista, para todo mundo, né? Para os atores, né? Porque as pessoas têm que entender o que vai ser necessário para a filmagem, como ela vai ser feita. O diretor de fotografia, em cima do storyboard, ele vai descobrir o que ele precisa em termos de câmera, de carrinho, né? Que é uma base, um trilho, onde a câmera é movimentada em cima de uma base com rodinha, o movimento, uma câmera na mão, né? Ou então tem o famoso Steadicam, né, que é uma estrutura metálica que é presa ao corpo do cameraman, que tem um amortecedor para a câmera, né? Eu fiz o storyboard de vários longas, né? Assim, poderia citar, por exemplo, Madame Satã, do Karim News. Tenho aí uns 25 longas ou projetos de longa no currículo. Fiz também Polaroides Urbanos, do Miguel Falabella. Você trabalha diretamente com o diretor do filme, a partir do roteiro, tá? Mas você depende do material também que é fornecido pela equipe de direção de arte. Porque, ok, você vai ter um set de filmagem. Aquilo pode ser um estúdio, pode ser uma locação. A locação, geralmente, ela é modificada, né? Assim, por exemplo, pega-se um ambiente, digamos, de uma casa que já existe, mas aí a direção de arte vai lá e muda tudo, muda os móveis, pinta a parede, né? Imagina, uma filmagem de época como Madame Satã. Pô, isso foi uma grande dificuldade no storyboard, porque a arquitetura do Rio, né, foi muito destruída, né, daquela época, na década de 30, é a época onde se passa o filme, né, a história do filme. Então, muitas vezes a direção de arte achava assim, uma sequência assim, de 2, 3 casinhas daquela época que podiam ser usadas. Eu tinha uma casa da década de 60 do lado, um imóvel que absolutamente nada a ver, então tinha que fechar exatamente naquilo ali, né? E assim, você tinha que desenhar de uma maneira assim que, pô, desse segurança para o diretor e para o diretor de fotografia, né? Rodarem a coisa e eles terem assim segurança de que aquela casa do lado não ia aparecer no quadro pela uma parte dela que fosse, né? Não existe uma escola de storyboard, né? Não há um curso formal, né? O que eventualmente há são alguns cursos curtos ou workshops. Eu mesmo já ministrei alguns workshops, né? E a formação é complicada. Por exemplo, a minha, eu sou autodidata em desenho, estudei por conta própria até certo ponto, depois fiz uma faculdade de comunicação visual que não me acrescentou absolutamente nada. Isso aqui é um storyboard publicitário. Vocês podem ver que a finalização é totalmente diferente. É uma coisa mais refinada do ponto de vista estético. Eu trabalho basicamente com publicidade, né? O grande mercado para artistas de storyboard, como eu, é a publicidade. O cinema é algo incidental. Não dá para viver só de cinema no Brasil para um profissional de storyboard. É impossível. Bom, esses storyboards aqui são do Inventor de Sonhos, do Ricardo Nauenberg. Você tem aqui os vários planos, né, ou posições, né, que a câmera vai
filmar. Então aqui, e para cada um desses planos você tem que ter lentes diferentes, né? Então aqui você tem, por exemplo, no primeiro plano o rosto de alguém, aqui você já tem um detalhe do olho dessa pessoa abrindo o olho, depois já corta, aqui tem um corte, mostra uma outra pessoa que está num outro lugar, aqui dentro é o interior, né? E aí você corta aqui, você tem, por exemplo, isso aqui é uma técnica que vai remeter muita gente à história em quadrinhos, né? Essa coisa de desenhar para fora do quadro, né? Mas isso aqui não é uma questão, aqui no storyboard, isso não é simplesmente uma questão estética, né? Isso tem uma razão técnica. Isso significa, quando você desenha no storyboard assim, a imagem para fora, significa que o objeto que você está filmando vai vazar o quadro, vai sair dele, não vai ficar parado na frente da lente, né? No caso aqui tem uma carroça, ela vai ter umas setas. Outra coisa importantíssima para o storyboard, você tem sempre setas indicando o movimento ou do objeto ou do ator que está sendo filmado ou a movimentação da câmera. Quando a seta vem aqui por dentro do quadro, né, como essa aqui, essa outra aqui, você está indicando aqui a movimentação do objeto filmado. Aqui é a movimentação da carroça, né? Aqui o ator que está correndo, aqui também o ator que está correndo do lado da carroça. Mas quando você tem setas assim que estão atreladas ao quadro, à estrutura do quadro, isso significa um movimento de câmera. Para quem quer trabalhar com storyboard, eu digo duas coisas. Enfim, precisa desenhar bem. Segundo, tem que assistir muito filme. Daqui a pouco